Ok. Introdução à Economia, aula 16. Hoje começamos a segunda metade da disciplina. Vocês tiveram prova no sábado. Espero que tenha tudo ido bem na prova. E a gente continua. Já temos mais matéria, vamos seguir direto. E já semana que vem já vai ter o controle número 3. Nessa segunda metade são 3 controles. Então, nós já fizemos 2 controles, uma prova, ainda faltam 3 controles e a prova final. A prova final vai ser só sobre a matéria que a gente vai ver a partir de hoje. E essa matéria ela vai mudar um pouco, a gente vai ir mais na direção agora de macroeconomia. Vamos até dar uma olhada lá no SIGA para ver o que a gente tem nos dias seguintes. Então tá, aqui está a última aula foi revisão, daí aula 15, 29/3 é aula hoje. Eu chamei de aula 16, mas é aula 15. Bom, o tema, na verdade, olha só, é que estou meio um pouco confuso. Nós fomos até aqui, fomos até índices de preços, e hoje vamos começar essa parte de moeda, que inclui esse pedaço aqui de multiplicador. Estou sentindo um eco aqui, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vamos ver se melhora agora. Não sei. Então tá. Então é isso, vamos começar com moeda e multiplicador monetário. E já ver se talvez até começar a inflação. Mas acho que vai dar certo. A gente vai juntar esses 2 temas aqui, moeda e multiplicador monetário, que na verdade é um tema só. Não sei por que eles puseram separado assim. Vai ser essa aula hoje, de 29/3. E daí a gente já está certinho com o esquema na próxima aula, começar com inflação. O que vem depois de inflação? Produtividade, crescimento, teorias de crescimento, papel do governo, ação das instituições. Aí entra a parte bem de macroeconomia, de investimento e poupança, setor monetário, taxa de juros, equilíbrio, a diferença entre uma visão keynesiana da economia e uma visão mais liberal. Inclui toda essa parte de multiplicador de renda. E daí entra na parte de economia internacional, que a gente já viu um pouco lá no começo, mas aqui tem mais coisa, taxa de câmbio, arbitragem, e aí uma parte de balanço de pagamentos, que é parecido com contas nacionais que a gente viu. Balanço de pagamentos é você contabilizar e registrar, sistematizar tudo que foi trocado com o resto do mundo. Exportações, importações, fluxos de capital, doações internacionais, etc. E aí tem, na reta final, daí vamos falar um pouquinho de desigualdade e pobreza, são temas importantes para o Brasil, distribuição de renda, e bem no final, uma parte só aplicando tudo isso ao Brasil, uma aula aplicando isso tudo ao Brasil. Claro que ao longo das outras, sempre que a gente mencionar um conceito novo, é comum usar o Brasil como exemplo, mas aqui vamos ver um pouquinho da história econômica do Brasil. Então tá bom, então é isso. Deixa eu sair daqui, vamos começar com a economia monetária. Pronto, então, economia monetária. Basicamente, o que é economia monetária? O que a gente quer saber aqui? Isso aqui
ramo de macroeconomia que estuda dinheiro, surgimento de moeda, seu papel, demanda e oferta de moeda. E importante aqui vai ser a oferta de moeda, como é que moeda é criada e como é que o governo controla a oferta de moeda. Porque acaba que essas são as principais funções de governo e tem grandes consequências para a economia. Muita coisa pode dar errado. E a gente vai ver exemplos do que pode dar errado, especialmente na próxima aula, quando a gente for estudar inflação. E o Brasil é um exemplo de um país em que muitas coisas deram errado por má política monetária e outras questões relacionadas com isso. Bem, no final, vamos falar um pouquinho de relação entre inflação e desemprego. Essa é a taxa de Phillips, que a gente já viu lá no começo. Mas isso aqui vai ser um tema rápido. Bom, então primeiro a gente vai ver qual é a função da moeda. Por que existe moeda? Né? E como é que emerge? Como é que surge moeda? Bom, a princípio, se não precisaria ter moedas, as pessoas trocas geram ganhos de trocas são boas, todo mundo ganha, todo mundo pode estar melhor quando tem trocas, então você pode simplesmente trocar, que nem aqui, troca trigo por peixes. E em muitas sociedades, esse era o principal meio, e até hoje a gente troca, né? Só que troca tem diversos problemas óbvios. Primeiro, que a gente chama de coincidência nas demandas. Se eu tenho peixe e eu quero comer galinha, mas o cara que cria galinhas não gosta de peixe, eu vou ter que achar alguém que tem alguma coisa, que goste de peixe, e tem alguma coisa que o criador de galinhas gosta para trocar com ele. Fica muito difícil, né? Você tem que estar negociando o tempo todo. Então, se tiver moeda, cada um troca, seja lá o que ele tem, por moeda, e pode usar a moeda para comprar o que quiser. A moeda é aceita por todo mundo. Isso é uma característica importante de moeda, que tem aceitação universal. A questão, isso vai aparecer várias vezes, mas uma questão mais importante de moeda é que ela tem que ter a confiança das pessoas. Se você ficou pescando durante um tempão, botou mais esforço para pescar, e depois você vai trocar isso por moeda, seja lá o que ela for, um pedaço de papel ou alguma outra coisa, você tem que confiar que outras pessoas vão aceitar aquela moeda de volta, em troca de outras coisas. Então, se não tem confiança, e isso acontece, é comum, historicamente, de repente uma moeda perde confiança. Geralmente, de uma vez, de uma hora para outra, perde confiança, e aí as pessoas procuram correr para outras fontes do valor. A gente vai ver isso. Bom, a moeda, além de meio de troca, tem que ser unidade de conta. É um bom jeito, uma boa métrica para você. Você saber quanto que vale uma galinha em comparação com quanto que vale um peixe. Assim, vale 5/8 de um peixe. Em vez de fazer isso, você fala assim, a galinha vale R$18, o peixe vale R$26, e com isso você pode comparar qual que vale mais, qual que é a proporção entre eles. Então, isso cria o que a gente chama de preços relativos. Então, nessa economia, são o preço de uma coisa com relação a outra coisa. Alguém batendo aqui. Bom, a outra coisa é reserva de valor. Então, aqui os três: meio de troca, unidade de conta, reserva de valor. Reserva de valor é que, se você tem alguma coisa valiosa, você pode guardar aquele valor em forma de moeda. Se tem galinhas, tem valor, você criou galinhas, criou valor, e aí você pode transformar aquilo em moeda, e pega as moedas e aí você transfere para o futuro aquele valor. Então, isso que a gente quer dizer com reserva de valor. E é uma boa reserva de valor porque tem liquidez. Liquidez quer dizer, se você tem imóveis, por exemplo, você tem seu valor todo em imóveis, fica difícil vender. Se de repente você precisar aquilo ali, liquidez quer dizer isso. Você tem que achar alguém para comprar, vender, até ter o dinheiro que você vai poder transferir para outra coisa. Então, a gente diz assim, o imóvel é ilíquido, não tem liquidez. Enquanto que dinheiro tem liquidez imediata. Todo mundo aceita dinheiro, então você imediatamente pode transformar aquilo em outra coisa.
um problema de usar moeda como reserva de valor é que moeda perde valor ao longo do tempo. É o que a gente chama de inflação, né? Com inflação, você pega, você trabalhou, ganhou dinheiro e você quer guardar aquele valor para o futuro, reserva de valor. Se você botar embaixo do seu colchão, corre o risco dele perder valor ao longo do tempo, se esse lugar onde você está tem muita inflação. E, claro, que tem meios de você se precaver contra isso, você aplicando em bancos com correção monetária e juros, mas é sempre uma preocupação a mais, um custo a mais que você vai ter. Tá, isso aqui não é muito sério, não. Eu botei isso aqui porque eu achei na internet. Assim, e está em inglês, mas é só, rapidamente, só para a gente ver historicamente como é que é a evolução de moeda. Então, tinha pessoas que em algum momento trocavam e a variedade de coisas que já se usou como moeda. Então, gado em muitas sociedades, em muitas épocas históricas e até hoje, gado era valor é gado, né? Coisas como conchas e conchas, metais preciosos, primeiro metais não preciosos e depois metais preciosos, prata e ouro. A gente vai ver que é importante que sejam raros, porque algo não vai servir de papel de moeda se não for raro. Tem que ter uma certa raridade, porque senão não cumpre esse papel. Aí começaram a fazer dinheiro de couro, dinheiro de papel, surge papel moeda em algum momento. Aqui uma outra coisa. Ouro, durante muito tempo. Padrão ouro, mas ouro em geral, no padrão ouro que a gente conhece, durante boa parte da história dos últimos 200 anos do mundo, o dinheiro era o que a gente chama, aí está chamado de gold-backed, então é dinheiro dentro do padrão ouro, quer dizer, todo o dinheiro aqui, está mostrando o dólar, todo dólar tinha uma quantidade correspondente de ouro que estava com o governo. Então, o governo só emitia papel moeda, só emitia dólares, se ele tivesse ouro. Então, como é que você tem ouro? Ou você acha ouro no chão, tem uma mina de ouro, e quando você tem ouro, daí você pode emitir papel moeda, ou você troca, você produz alguma coisa, vende para outros países, e em troca disso recebe ouro. Aí quando você recebe esse ouro, daí você pode emitir. Então, com isso, cria uma disciplina muito grande para o governo da emissão de moeda, da oferta de moeda. A gente vai ver, esse vai ser o grande tema dessa aula, a oferta de moeda pelo governo. É fácil entender que se o governo tem o poder de emitir moeda, isso é uma tentação muito grande, né? Todos os governos sempre têm grande pressão em cima deles, todo mundo demandando coisas, demandando transferências, banqueiros querem transferências, professores universitários querem transferência, sindicatos querem transferências, agricultores querem transferências, e políticos são seres políticos, numa democracia eles têm que ser eleitos, um ditador tem que manter legitimidade, então eles têm uma tentação muito grande de dizer, está todo mundo reclamando, todo mundo pedindo coisas, minha popularidade está caindo, vamos dar o que eles querem. Mas aí depois, mas a gente não tem dinheiro, não está conseguindo arrecadar com impostos suficientes para dar isso. Então emite aí, vamos emitir. E qual que é o problema de fazer isso? O problema é que isso pode gerar inflação. Isso aumenta a dívida do governo e pode gerar inflação e o dinheiro perde valor. Então, o padrão ouro era um sistema que amarrava as mãos do governo. Se você está dentro do padrão ouro, e todos os países durante o século XIX, boa parte do século XX, estavam no padrão ouro, tinha horas que a pressão ficava muito grande, eles saíam, e aí começavam a emitir dinheiro, mas durante boa parte do tempo ficavam no padrão ouro. Hoje, a partir da década de 70, quase nenhum país está mais no padrão ouro, o dólar não está no padrão ouro, os governos resolveram, não, a gente não precisa dessa disciplina, e a gente quer ter um instrumento de economia monetária, de poder emitir, às vezes quando tem uma crise, que nem isso está acontecendo agora no mundo,
o presidente americano emitiu e outros, ele criou 1,9 trilhões de gastos, que vai ser financiado boa parte com simplesmente aumento da oferta monetária, de várias formas. E você diz, poxa, mas isso não vai criar inflação, tanto dinheiro? É uma grande discussão que existe hoje, se vai ou não vai. A lógica de quem está defendendo esse tipo de política é que nós estamos numa crise muito grande, por várias razões, pandemias e outras coisas. Então, nessa situação, você pode aumentar a oferta de moeda, resolve os problemas e não vai, e isso vai aquecer a economia, vai fazer a economia começar a retomar, entrar nos trilhos, sem gerar muita inflação. Mas ninguém sabe exatamente se isso é verdade. Tem gente que diz, ó, isso vai dar errado, vai botar a inflação, não vai botar a economia para andar, ainda vai gerar inflação e vai ser pior. Bom, aí tem outras formas de moeda, por exemplo, cartões de crédito. Aqui está o dólar, de novo, papel moeda sem ser lastreado em dinheiro. A gente vai voltar a esse tema daqui a pouco. E várias outras formas. Hoje em dia a gente sabe, no seu celular tem várias formas de fazer pagamentos. E hoje tem criptomoedas também, uma coisa nova que está surgindo aí. E talvez pegue. Tá, instantinho só. Bom, eu botei esse slide aqui porque isso aqui é uma economia austríaca. Tem uma escola de economia monetária em particular, que são os austríacos. Tem muita briga entre os macroeconomistas, cada um briga, que nem é normal em ciência, tem essas escolas. Mas aí tem uma coisa interessante, botei essa citação interessante, tem esse livro assim, As Origens do Dinheiro, As Origens da Moeda. Como é que surge? A gente sabe que governos é que fazem moeda, eles imprimem, eles têm monopólio de criar moeda, pelo menos a moeda oficial. Mas aí aqui está o Carl Menger lembrando a gente que moeda não é feito por lei, necessariamente, não é o próprio governo. Moedas emergem. Se você soltar pessoas numa ilha, um monte de gente numa ilha, rapidamente vai surgir uma moeda. Ela vai ser alguma coisa que tem aquelas características que a gente falou, mas emerge porque as pessoas têm necessidade disso, têm necessidade de reserva de valor, têm necessidade de uma moeda de troca, uma unidade de conta, então é muito comum isso. Eu vou dar alguns exemplos onde isso aconteceu. E aí, de novo, o que o Carl Menger está dizendo é que depende de confiança. Seja lá a moeda que surgir, seja se for o governo que criou, ou se surgiu de outra forma, ela só vai funcionar se tiver confiança, se as pessoas aceitarem ela. Você não aceita uma moeda se você acha que ela não... em várias situações, inclusive aqui no Brasil, já circulou mais de uma moeda. Na época da hiperinflação, lá em década de 80, década de 90, não circulava duas moedas. Tinha a moeda oficial, o cruzeiro, o novo cruzeiro, cruzado, mas muita gente usava dólar. Usava dólar e você usava a unidade de conta em dólar. A moeda brasileira tinha tanta inflação que você nunca sabia se as coisas eram caras ou não. Então, você usava o dólar e isso é comum nessas situações assim de hiperinflação, crise, guerra, etc. Então, quais são as características que uma moeda tem que ter? Seja lá o que você vai usar como moeda, ela tem que ser divisível, tem que ser capaz de dividir. Por isso que usar gado, que estava no slide anterior, não é bom, porque se eu quero assim, uma galinha, vale, né, 300 galinhas valem uma vaca, mas eu só quero uma galinha e daí... como é que eu faço com a vaca? Eu vou cortar a pele dela. Tem que ser divisível. Então, a moeda é divisível, metais são divisíveis, você pode fazer moedas dela, pode até derreter e separar. Tem que ser durável, por isso vaca, de novo, não é bom, vacas morrem, ficam doentes. E tem que ser raro. Então, seja lá o que for surgir, se for conchas ou qualquer outra coisa, divisibilidade, durabilidade, raridade de metais preciosos, por essa razão, servem esse fim. A gente vê nos filmes sempre
esses filmes na Europa. Antigamente, a Europa nunca teve muitas minas de metais preciosos. Então, tinha um pouquinho de prata na Alemanha, mas aí quando veio a época da expansão marítima, tem ouro na América, no Peru e no México, e tem demanda de ouro na Ásia, e e eles têm muitos produtos na Ásia que querem vender para a Europa quer comprar, mas a Europa não tem metais preciosos, a Europa tem colônias onde eles conseguem ouro e trocam. Então, isso, a partir de 1500, uma globalização no mundo, e essa globalização gerou justamente, ela precisava da função de uma moeda, e metais preciosos encaixaram bem aí. Se bem que já eram usados bem antes do que isso. Olha esse tema, essa palavra esquisita embaixo, senhoragem. Senhoragem, o que é senhoragem? Isso vai ser uma coisa importante. É o fenômeno de que bom, originalmente, do jeito que está escrito aí, é o seguinte, então eu sou o príncipe local, e todo mundo que tem, ou pensa no Brasil na época do quinto, o quinto é isso. Todo mundo que acha ouro, então as pessoas estão fazendo mineração ou estão mesmo trocando com outros países, aí eles conseguem ouro, aí eles têm a obrigação de levar esse ouro lá para o soberano, para o príncipe, ou para a intendência das minas do soberano, e dizer assim, eu achei esse ouro aqui, então eu vou entregar para pagar o quinto, para pagar os impostos, essencialmente. Aí eles pegam o ouro, refinam o ouro, fazem na forma de moedas, por exemplo, dão um carimbo em cima, dão a impressão que o ouro tem, justamente para dizer que ele pagou o imposto, e eles retêm uma certa quantidade, 10%, 20%, seja o que for. Isso se chama senhoragem. Então, é o poder do Estado, impostos, essencialmente. E agora, o interessante é o seguinte, é que a gente vai ver que isso vai existir em outros formatos. A gente vai ver daqui a pouco. Tem outras situações em que e isso é feito com inflação, por exemplo. Deixa eu só antecipar. Um é esse aqui. Se o governo chega e diz assim, aquilo que eu falei, poxa, tem tanta pressão em cima de mim, tem uma eleição chegando aí, eu estou impopular, e eu não tenho dinheiro para gastar. Eu quero fazer transferências e deixar as pessoas alegres, que elas vão votar em mim, mas eu não consigo arrecadar. Arrecadar impostos é muito difícil, dá muito trabalho, as pessoas são resistentes a isso. Será que, quer ver o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente emitir moeda. Eu vou rodar a impressora, tem outras formas de fazer que eu vou falar depois também, e vou emitir. Então, então, o governo está ganhando dinheiro em troca de nada? Tá. É uma mágica? Todo mundo vai ficar mais feliz? Não, tem um custo a pagar, e esse custo a pagar é a inflação que vai acontecer. E quem que vai arcar com essa inflação vai ser a população toda, porque todo mundo que tem dinheiro, todo mundo trabalhou, tem uma certa renda, e a inflação naquele mês vai ser 10%, então essa renda, nominalmente ela é a mesma, mas ela vai cair 10%. Então é como se fosse um imposto. Inflação é um imposto, a gente chama inclusive de o imposto inflacionário. Só que não é imposto que você pega a sua renda e entrega para o governo, o que nem a senhoriagem que eu falei, que você leva o seu ouro lá e o governo já fica com um pedaço. Você simplesmente pega a sua renda e você fica com ela, mas a inflação vai aumentar, então essa sua renda diminuiu e o governo arrecadou quando ele emitiu. Então o governo recebeu porque ele emitiu, ele gerou dinheiro, é como se ele estivesse arrecadando, e a população pagou, perdeu, porque perdeu renda. Então, inflação é uma senhoriagem, uma forma de senhoriagem, e muito perversa, né? E porque é escondido, ninguém sabe, ninguém quantifica, e é meio, então é pior. E vamos ver outras formas que vão surgir daqui a pouco. A gente já vai ver. Professor, Pode falar. eu estava pensando aqui, quanto tempo leva mais ou menos para uma nação perceber que tem muito meio circulante, né, muita oferta de moeda, e que não, vamos agora aumentar o preço das coisas para compensar? Ou como que um outro país rival sabe que o outro está
esse cara está produzindo muita moeda, então a minha moeda agora tem mais valor se ele quiser comprar minha moeda. Como que quem que fica olhando essas, quem que fica, tem um espião no país assim olhando, olha, que fala por, sei lá, para a Rússia, os brasileiros aqui estão Hum. produzindo papel moeda, agora temos que tomar Não, decisão. é uma excelente pergunta isso. Também é uma coisa que sempre passava na minha cabeça isso. Como é que acontece? Acaba que isso acontece pelo próprio mercado. Que como é que é o negócio assim? Então pensa assim, suponha que o governo tem uma eleição vindo aí, então o governo começa a emitir dinheiro, então ele cria bolsas para os alunos de universidades, bolsas para professores, os sindicatos trabalhadores vão receber alguma coisa que eles estavam pedindo, os agricultores vão ter subsídios, os banqueiros. Então, o governo está rodando a máquina, criando esse dinheiro e usando para pagar essas coisas, deu aumento para o funcionalismo público e todo mundo está alegre. Aí, só que ninguém está percebendo que está acontecendo isso. Algumas pessoas estão falando nos jornais, mas ninguém liga, porque é complexo, é difícil entender essas coisas, né? Mas aí todo mundo está lá com esse dinheiro extra. Os alunos estão com bolsas, estão com dinheiro sobrando, mais dinheiro do que eles tinham antes, os banqueiros estão com dinheiro, os agricultores, os pescadores, todo mundo tem, aí eles vão comprar coisas, aí eles vão para as lojas, vão comprar coisas, e aí os donos das lojas, todo mundo que está vendendo alguma coisa, eles estão recebendo, puxa, mês passado eu vendi, sei lá, mil unidades de arroz, sacos de 5 quilos de arroz. Esse mês eu vendi 2.000, porque as pessoas estão chegando lá. E aí ele tenta encomendar mais arroz, diz para o fornecedor dele, manda mais arroz, porque eu estou vendendo muito arroz. O fornecedor diz, não tenho, porque os outros mercados também estão encomendando, não tenho mais arroz. E deixa eu aproveitar e falar para você aqui agora que eu vou aumentar o preço do arroz. Está todo mundo querendo tanto arroz, vou aumentar. Aí o supermercado também aumenta. Aí isso está acontecendo em tudo quanto é lugar, que a demanda por produtos aumentou porque todo mundo tem mais dinheiro. E aí os preços. Então isso acontece descentralizadamente e sem ninguém coordenar. Simplesmente o fato de ter essa renda a mais, quando o governo cria moeda, essa moeda está indo para alguém. E aí aumenta a demanda por produtos. O único caso em que poderia não acontecer isso é muito relevante, é interessante ter feito essa pergunta agora, porque seu debate está muito grande agora, é que, como eu falei, nos Estados Unidos, o Biden está fazendo isso, vários outros países vão fazer isso, e ele está argumentando, não tem problema fazer agora, não vai gerar inflação, porque a gente está numa crise. Os supermercados estão com estoques, então a demanda essa não vai gerar aumento de preço. Mas uma questão é que alguns economistas estão dizendo, mas olha só, as pessoas estão muito apreensivas, é crise, é pandemia, quarentena, lockdown, essas coisas todas, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, então essas pessoas vão pegar esse dinheiro extra que está entrando, imagina, o Biden vai distribuir 1,9 trilhões de dólares, trilhões, a gente não consegue nem pensar o que é 1 trilhão de dólares. As pessoas vão pegar esse dinheiro e vão poupar, diz, eu não vou sair gastando isso aqui não, vou pegar e vou guardar para o futuro, que vem períodos difíceis aí, vai ter problema, eu posso pegar doença, pode morrer gente da minha família, eu vou guardar esse dinheiro. Eles vão poupar por precaução. E aí, se for o caso, se esse for o sentimento das pessoas e for generalizado, o 1,9 trilhões, que normalmente seria um impulso muito grande para a economia, não vai gerar um impulso e o governo vai ter essa dívida toda, que ele gerou dinheiro, mas isso entra na forma de dívida para o governo. E o governo sempre espera que com esse 1,9 trilhões, a economia vai aquecer, e uma economia aquecida gera muito imposto para o governo. Aí o governo pega esse imposto e consegue abater aquela dívida. Agora, se tivesse problema precaucionário, isso pode não acontecer e aí gera um monte de problemas para o futuro. E vem a inflação e estagnação ao mesmo tempo. Então, isso são considerações bem atuais disso aí que a gente está vendo. Tá. Assim, aqui para dar um exemplo, isso aqui não está na apostila nem nada, mas isso é um paper famoso, eu sempre me lembro dele quando dou essa aula. Esse é um cara, ele era um economista e na Segunda Guerra Mundial ele foi preso no Japão e estava num campo de prisioneiros no Japão. Então, POW é Prisoner of War, prisioneiro de guerra.
E ele notava lá, como já tinha estudado economia, ele notou um negócio e anotou os dados e daí escreveu esse paper depois. Em 1945 ele escreveu. É o seguinte, ele notava que os japoneses permitiam que os prisioneiros recebessem pacotes das suas famílias. Então, as famílias nos Estados Unidos mandavam cestas básicas, como cigarros e chocolate, atum em lata, esse tipo de coisa, e eles permitiam. E aí começou a surgir uma moeda, e a moeda era cigarros. Cigarros, todo mundo recebia cigarros, e aí começavam a usar cigarros para trocar. Mesmo pessoas que não fumavam, pegavam cigarros, às vezes você quer comprar uma barra de chocolate de alguém, ou você quer que alguém faça alguma coisa, usa cigarros. Então, porque cigarro tem mais ou menos aquelas características divisíveis, né? O valor de um cigarro é pouco, então é fácil, é divisível. Durabilidade não é tão grande, né? Deve começar o cigarro a ficar manuseado demais depois de um tempo, mas tem uma certa durabilidade então tem toda essa história. Aquilo que eu falei, você solta pessoas numa ilha, rapidamente alguma coisa vai ser moeda. Pode ser pedras preciosas ou conchas ou alguma coisa. Aí eu procurei outros exemplos disso e eu achei que hoje em dia, isso aqui de 2016, como as pessoas estão ficando mais inteligentes deixando de fumar, né? O que pegou o lugar de cigarros? Miojo. Miojo. Aqui também as pessoas, os parentes mandam para as pessoas nas prisões comida. Acho que tem meio de fazer isso, você traz em visitas. E daí miojo é divisível. Talvez miojo seja menos saudável ainda do que cigarros, não, mas talvez. Bom, agora um pouquinho de palavras sobre bancos. Isso aqui é importante porque moeda tem a ver com o Estado que emite moeda, ele determina a oferta de moeda, ele tem instrumentos para aumentar e diminuir a oferta de moeda. E muitos desses instrumentos atuam através de bancos, né? Então, como é que surgiram um banco? Eu vou contar uma história estilizada, não é verdade, assim, estou fazendo uma caricatura, mas ela é interessante que dá para entender um pouquinho a função de bancos, por que existem bancos. Então, pensa assim, você está numa vilazinha dessas estereótipas que você vê num filme, e todo mundo tem usa, digamos, moedas de metal, né, o ouro, né, para suas trocas. E em algum momento, então as trocas são o ouro, as moedas, o metal precioso, o valor já está nele. Então as pessoas trocam. Mas aí uma pessoa um dia ele chega assim, ele está preocupado, ele quer carregar esse ouro por aí ou guardar o ouro em casa, anda tendo onda de assaltos, ele está preocupado. Aí ele chega e fala ele tem uma ideia. Ele nota que ele sabe que tem lá nessa vila tem 7 irmãos que moram numa casa e eles são muito fortes, eles são fortões, ninguém mexe com eles, todo mundo tem medo deles. E aí ele chega para eles e fala assim, bate na porta deles, eu quero propor um negócio para vocês. Lá em casa já assaltaram lá, já me roubaram, e eu tenho meu ourozinho, não é muita coisa, mas eu tenho medo de perder. Será que eu não podia deixar na sua casa? Eu deixo com vocês, porque ninguém vai mexer com vocês, ninguém ousaria vir assaltar vocês. Aí os 7 irmãos falaram, eu ia fazer, eu ainda pago, eu posso pagar uma taxa aí para vocês. Tá bom, então deixa aí. Então põe ali na gaveta e a gente, daí se quiser. Aí um deles fala, só para ficar certinho, para a gente não perder a conta, vamos emitir uns vales, assim, pega uns papéis e fala assim, esse papel vale tantas gramas de ouro. E aí ele pega o vale e eles assinam e ele está andando por ali. Aí no dia seguinte ele está andando assim na frente de uma fazenda ou de uma loja, ele vê alguma coisa lá, uma galinha, diz, eu quero comprar essa galinha. Ele negocia lá com o dono da galinha, aí chega no valor, aí ele fala assim, então espera aí, eu não estou com ouro aqui, o meu ouro está lá na casa dos 7 irmãos, que eu deixei lá, ele conta a história, eu vou lá e vou pegar o ouro e já volto aqui, segura a galinha.
E aí, isso está acontecendo, mas eventualmente o próprio dono da galinha falou: sabe, não precisa ir lá, não, porque eu também deixei o meu ouro lá. Ou você possivelmente faz o seguinte: escreve, você não tem o vale, escreve no vale ali que você, né, passou para mim, ou simplesmente me dê o vale, depois eu explico para eles, e daí eu faço isso. E à medida que isso ia acontecendo, os vales começam a circular, os pedaços de papel. Os pedaços de papel são como se fossem notas hoje em dia, mas eles são simplesmente um certificado de depósito, dizendo, ó, esse pedaço de papel, a gente pode botar o desenho do rei aqui, escrever coisas bonitas nele, mas ele é só um certificado que diz que esse ouro, o verdadeiro valor, está em algum lugar e quem tem o pedaço de papel tem acesso ao ouro. Então, com isso, começa a circular dinheiro e os 7 irmãos são os bancos, eles passam a ser os bancos. Então, eles estão ganhando dinheiro por intermediar a segurança e a troca desse dinheiro. Eventualmente, eles percebem isso e começam a agir como um banco. Veja várias coisas que estão acontecendo aí. Tem a ideia do lastro. Todo o vale que está circulando nessa vila tem o ouro em algum lugar. E tem confiança. As pessoas confiam que se eles tiverem o vale, que o vale não é falso e que os 7 irmãos realmente vão entregar o ouro se você chegar lá com o vale, tem que ter a confiança. No momento que começa a perder a confiança, a gente vai ver que pode dar problemas. Aí deixa eu botar senioriagem nessa história aqui. Um dia, um dos 7 irmãos, tem um deles que é mais inteligente que os outros, ele pensa como economista e diz assim, ó, olha, a gente está com todo esse ouro aqui em casa e os vales estão circulando, a gente está até ganhando uma taxazinha, cobrando fazer isso, está um bom negócio para a gente, mas a gente podia fazer mais. Sabe o que a gente podia fazer? Vamos começar a soltar os vales na surdina, debaixo do pano. A gente que emite esses vales, a gente emite o vale mesmo sem ter o ouro. Então, o que a gente faz com eles? Aí, como o vale é aceito na vila, a gente vai e compra galinhas e compra outras coisas por aí usando os vales. Vai ser bom para a gente vai criar dinheiro. O dinheiro vai crescer em árvores para a gente. A única coisa que é importante é a gente não exagerar. Porque se a gente exagerar, aí imagine, se a gente exagerar, começar a soltar muito desses vales, é aquilo daquela pergunta que foi feita agora há pouco. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas daqui a pouco o dono das galinhas está percebendo que tem muita gente comprando galinhas, tem mais gente comprando galinhas, e ele vai começar a aumentar o preço das galinhas. E mais, se em algum momento alguém desconfiar, eventualmente alguém vai, né? Alguém vai chegar e dizer, peraí, tenho notado que parece que aumentou o número de vales e que os irmãos lá, os 7 irmãos, estão consumindo muito mais do que consumiam antes. Quer saber? Eu estou achando que aqueles safados estão emitindo vales. E aí, assim que ele percebeu, ele percebe o risco que ele está correndo. Ele diz assim, ó, isso quer dizer que tem mais vales do que tem o ouro. Nem todo vale está lastreado em ouro. Então, é bom eu ir correndo lá para o banco e pegar todo o meu ouro, porque as pessoas vão perceber, quando elas perceberem, todo mundo vai correr, e quem chegar por último não vai ter ouro para trocar. Então, isso é o que chama de uma corrida aos bancos. Isso já aconteceu várias vezes na história. Inclusive, em 2008, aconteceu, me lembro das fotos lá na Inglaterra, um monte de velhinhas inglesas aposentadas, uma fila imensa em frente do banco do BlackRock. Tinha um banco lá, e porque elas né, receberam um rumor de que o banco estava quebrando e que o banco ele tinha feito alguma alavancagem dessas, que ele emprestou dinheiro que ele não tinha e que não tinha dinheiro para pagar todo mundo que tinha feito depósitos. Então, todas as velhinhas pensaram, eu vou puxar meu dinheiro antes que os outros tirem, mas tipicamente todo mundo pensa isso ao mesmo tempo, então tem a corrida aos bancos. Aí esse banco vai à falência, porque ele não tem dinheiro para pagar, mas é pior do que isso. Esse foi um dos grandes problemas lá de 2008. E outras crises em 1929 também. Os bancos emprestam muito dinheiro entre si. Então, se esse banco foi à falência, ele não tinha dinheiro para pagar os seus depositantes,
e ele não tinha dinheiro para pagar os outros bancos a quem ele devia. E pior, um outro banco que fez tudo certinho, não alavancou, tem dinheiro para pagar todos os depositantes, mas ele perde a confiança também, porque todo mundo viu que aquele outro banco foi à falência e eles têm medo que o deles também. Eles não sabem se o deles está sólido ou não está sólido. Por via das dúvidas, vamos correr aos bancos, entra na fila e retirar meu dinheiro, botar embaixo do colchão, botar em algum lugar seguro. E aí, é isso que chama de uma crise sistêmica. O sistema vai caindo que nem dominós, um vai derrubando o outro. Mesmo os bancos sólidos, sãos, vão caindo. E aí tem um papel muito importante para o Banco Central, para o governo, de restabelecer a confiança. Tipicamente, o governo diz assim, diz assim, eu garanto os depósitos. Todo mundo que tem dinheiro depositado, mesmo se seu banco for à falência, eu, governo, vou pagar você. Aí as pessoas, se for bem feito, se tiver credibilidade no Banco Central, aí as pessoas dizem, então tá bom, então eu não vou lá tirar o meu dinheiro e aí a crise foi evitada. Mas é um perigo constante isso. O mais integrado que o sistema financeiro é, o mais que uma crise lá na Grécia, por exemplo, que teve em 2008, afetava os bancos da Alemanha, os bancos da Alemanha afetavam os bancos dos Estados Unidos e os bancos do Brasil iam na esteira. Então, tá. Deixa eu dar um outro exemplo aqui de voltar aqui, de senioriagem. Outro exemplo de senioriagem é o seguinte: a gente viu que inflação é lançar esses depósitos falsos seria outra. Um outro jeito, assim, supõe que você está num lugar que a moeda realmente é metal precioso. Uma coisa que as pessoas faziam é pegar a moeda, então você pega 100 moedas, aí você pega um objeto pontiagudo e começa a arranhar as laterais da moeda, põe umas ranhuras na lateral da moeda em cima de um prato, e com 100 moedas você consegue tirar só aquele pozinho que você vai arranhar das laterais, ninguém vai perceber, no primeiro momento pelo menos. Talvez é por isso que as moedas muitas vezes vêm com essas ranhuras, é uma tradição. Com 100 moedas você consegue pó de metal suficiente para fazer mais 3 moedas, digamos. Tem 3%, um ganho de 3%. E aí, só que eventualmente o que vai acontecer? As moedas que estão circulando, as pessoas vão perceber, por isso que nos quadrinhos antigamente eles mordiam, porque um outro jeito de fazer é você pega as moedas, derrete o metal, e aí põe um outro metal barato no meio, põe, sei lá, níquel ou chumbo, derrete o ouro, pega 100 moedas de ouro, derrete o ouro, põe 10% de chumbo, ninguém vai perceber, ainda vai parecer ouro, vai ter a cor de ouro, o peso de ouro, faz moedas, dá 100 moedas e o chumbo que é barato você vai fazer, digamos, 110 moedas de ouro, e daí senioriagem, você criou dinheiro, você aumentou a oferta de moeda, de alguma forma, ou seja, fazendo vales falsos, ou isso, por isso que nos quadrinhos as pessoas, o tio Patinha sempre pegava moeda e mordia, porque se tem chumbo ela vai, sei lá, alguma coisa assim. Mas eventualmente as pessoas percebem. E aí o que acontece? Confiança. As pessoas começam a perder, olha, aquela moeda que tem aquele desenho, aquele rei narigudo, aquele príncipe narigudo lá, se você vai pagar com essa moeda, eu vou cobrar um prêmio extra, porque essa moeda está com chumbo, essa moeda está mais leve do que ela devia estar, então, para você o preço vai ser maior, se você pagar com essa moeda aí. Então, esse é o tipo da coisa que acontece com moeda, tudo a ver com confiança. Bom, o tema agora é bancos, então a gente viu com essa minha historinha estilizada como é que surgem bancos, e aí eles vão ficando sofisticados. Antes eram 7 irmãos, mas aí os bancos vão ficando mais sofisticados, tem toda a evolução histórica de bancos. Então, bancos fazem uma função muito importante, eles agregam poupanças dispersas, então enfim, capilarmente pessoas recebem sua renda, gastam parte da renda, sobra uma parte e põe embaixo do colchão, mas em vez disso, o que o banco faz? O banco diz assim, deposite seu dinheiro aqui e eu pago uns juros para você. Então, essa poupança dispersa, o banco
concentra ela e daí ele empresta para outras pessoas que querem fazer atividades produtivas. Tem alguém que está com um projeto de construir uma fábrica de alguma coisa, ou uma fazenda, ou comprar alguma máquina, e não tem o dinheiro, então as pessoas pegam emprestado do banco. O banco paga uns juros para os depositantes, uns juros ou outros, ele oferece outros benefícios para você depositar, se tem cheques, se você tem segurança, etc. E eu cobro os juros de quem eu empresto e o banco ganha com esse spread, essa diferença. Deveria ser que a diferença não é tão grande entre os juros, né? Porque o que a gente chama do spread, os juros que o banco paga para o depositante tem que ser menor do que os juros que ele cobra, porque o banco tem que ganhar alguma coisa para fazer serviço, mas não devia ser tão grande. No Brasil é grande. O Brasil é um dos países que tem o maior spread do mundo. E por isso tem muita gente com raiva de bancos, dizendo que os bancos estão roubando. E que o problema da economia seria os bancos, os capitalistas, Faria Lima, esse tipo de coisa. Mas aí não é questão do banco em si, não é o conceito do banco. O problema aí é um problema de falta de competição. Tem que ter competição entre os bancos. Se você tem um sistema financeiro competitivo, aí, se um banco resolve cobrar os juros muito altos, aí as pessoas não pegam dinheiro emprestado nesse banco e pegam em vez em outro banco. Então, a competição que resolveria essa questão. E tem todo um debate de quão competitivo no Brasil o sistema financeiro é. E competição, outra solução para isso é a regulação do governo. O Banco Central pode tentar ficar limitando os juros, esse tipo de coisa, mas isso não é tão bom. Competição, geralmente, é o melhor jeito. O Banco Central tem que garantir que tenha livre entrada de outros bancos estrangeiros, tem vários no Brasil, bancos nacionais, bancos estatais, etc. Então, e além disso, claro que bancos fazem várias outras coisas. O que eu quero focar agora é um outro papel dos bancos, que é o papel de bancos criam moeda, de uma certa forma. É um pouquinho estranho dizer isso, que não é criar moeda do mesmo jeito que o governo cria moeda, mas, bom, vocês vão ver como é que é. A ideia é essa aqui, é que se você pega dinheiro, você pega R$1.000, você leva para um banco, você deposita, e várias outras pessoas estão fazendo coisas parecidas, aí o banco, na prática, ele tem aquele dinheiro, aqueles depósitos que estão lá, o banco não... o banco sabe, assim, a qualquer momento você pode ir lá pedir o seu dinheiro. Você diz, eu depositei R$1.000 aqui, hoje eu vou, mês passado, hoje eu vou usar, cadê meus R$1.000? Aí o banco entrega para você, você vai na máquina lá e pega seu dinheiro de volta. Só que os bancos percebem que, na média, todo mundo não vem ao mesmo tempo para o banco. E, na verdade, as pessoas sobram um monte de dinheiro parado no banco, a cada momento no tempo. Então, o que o banco faz é diz assim, olha, eu posso emprestar esse dinheiro. Esse dinheiro não é meu, ele está depositado aqui, mas como eu sei que na média não vai vir todo mundo correndo, a não ser se tem uma perda de confiança, aí sim vem as pessoas fazer fila na porta do banco, eu vou emprestar esse dinheiro que não é meu. E é claro que eu tenho que deixar uma reserva aqui para atender aquelas pessoas que vêm de fato. Por isso que, às vezes, os bancos, quando você diz assim, se você for fazer uma retirada muito grande, assim, acima de R$1 milhão, digamos, você tem muito dinheiro no banco, diz, mas se vocês quiserem uma reserva acima de R$1 milhão, você não pode só chegar e pedir no mesmo dia. Você tem que me avisar com um dia de antecedência, alguma coisa assim, justamente para lidar com esse tipo de coisa. Então, o banco, ele recebe aqueles depósitos, tem lá, o Banco Grande vai ter bilhões de depósitos, e ele, historicamente, vê assim, a cada momento, 20% desse dinheiro é retirado. Os outros 80% ficam parados. Então, eu vou emprestar esses outros 80%. Então, isso tem uma margem de segurança, emprestar os outros 70%, e com isso, daí eu posso ganhar dinheiro com isso. E isso é legal, isso pode fazer, inclusive, o Banco Central conta com isso, ele vai usar. O Banco Central, ele tem um papel muito importante, ele regula isso, ele chega assim e diz assim, essa taxa de encaixes, vamos chamar assim, taxa de encaixes, ou reservas, a taxa de reservas, vamos botar em 20%. Então, nenhum banco, e o Banco Central
pede informações e regula e fiscaliza, você sempre tem que ter pelo menos 20% lá. Inclusive, eu acho assim, mas às vezes, por uma grande coincidência, o banco emprestou os 80% do depósito, mas por uma coincidência, muita gente veio e quis tirar. Então, o que acontece aí? Os bancos, aí que eu falei, os bancos emprestam entre si. Aí um banco liga para o outro e fala assim, eu deixei 20% de reserva aqui, mas um monte de gente veio pedir, me empresta aí. Aí eu cubro você. Ou até o que chama do emprestador de última instância, que é o Banco Central. Você liga lá, o banco liga para o Banco Central, eu estou seguindo a regra, 20% estava em caixa, mas as pessoas estão querendo aí, e o resto eu emprestei, só vou receber ao longo do mês, então eu preciso lançar a mão do Banco Central. E aí o sistema financeiro faz isso, por isso que eles são todos interligados, que é ótimo, que ajuda a resolver esse tipo de ação, mas é ruim porque se um falir, daí o outro pode falir, pode criar esse risco sistêmico. Então, por isso que está escrito aqui, os depósitos são moeda. Né? Quando as pessoas depositam dinheiro no banco, os bancos estão criando moeda. Eu já vou falar quanto que eles podem criar, tem uma formulazinha que a gente vai ver para isso. E a gente chama isso de moeda escritural. Então, não é moeda que é impressa, é moeda que está lá nas contas, na contabilidade dos bancos, mas se vocês pedem dinheiro para o banco não vai lá e leva uma mala de dinheiro para vocês, não sai do banco com uma mala de dinheiro. Cada vez menos, né? Eventualmente, quase que não vai existir mais dinheiro. É tudo moeda escriturada. Tá? A prova de que o banco deu dinheiro para você está lá, é uma linha na sua... Você tira o seu extrato, é uma linha. Você diz, na coluna dos ativos, entrou na sua conta R$5.000. E você nunca realmente pega o dinheiro, é escritural. Mas é dinheiro. Professor, Pode falar. isso aí que você estava falando aí, do banco, eu li, né? São dois termos, risco de liquidez e risco de solvência, né? Aí, qual que é qual? Acho que o risco de liquidez, essa preocupação que o banco tem que ter, o tanto de dinheiro que as pessoas estão depositando e o risco das pessoas pegarem o dinheiro de volta e ele não ter mais o dinheiro que ele investiu. Exatamente. Risco de liquidez é assim, o banco, de repente, um monte de gente apareceu pedindo dinheiro e o banco olhou assim, olha, eu não tenho esse dinheiro em caixa. Eu tenho dinheiro, porque eu emprestei para as pessoas, eu vou receber esses empréstimos de volta, eu estou líquido. Líquido quer dizer, eu estou solvente. Eu tenho dinheiro, eu só não tenho ele aqui, não tenho dinheiro líquido. Então, esse é o risco de liquidez. Isso é resolvido com o banco, diz assim, deixa eu pegar emprestado de um banco, de um outro. Eu pago os juros para ele ou deixo pedir para o Banco Central. Então, o risco de liquidez se lida dessa forma. Contanto que o problema não seja sistêmico, que não é todos os bancos, de repente, as pessoas foram lá pegar o dinheiro, isso não acontece a não ser se tiver um problema, né? Um rumor, uma desconfiança, uma perda de confiança. E o risco sistêmico já é muito mais severo. O risco sistêmico é se um banco ele não tem o dinheiro para pagar, ele não tem, aí, tipicamente, assim, ele diz assim, então deixa eu pedir dinheiro emprestado para outro banco. Mas ele, muitas vezes, não pede dinheiro emprestado. Ele já tinha emprestado dinheiro para o outro banco de várias formas, e ele liga para o outro banco e diz, olha, aquele dinheiro que eu emprestei para você, que você tinha mais um mês para pagar, você tem que me dar hoje. E ele tem, nos contratos, tem o direito de fazer isso. Aí o outro banco diz, estava tudo bem nas contas, ele diz, pois, mas se eu sou obrigado a pagar isso de volta agora, eu não vou ter dinheiro para pagar os meus depósitos antes. Aí ele chama os empréstimos dele de volta, e aí cada um está ligando para um, e os bancos estão indo à falência, e estão caindo, os dominós caindo. Esse é o risco sistema, o sistema inteiro está indo à falência. E aí requer alguma ativação do Banco Central para impedir, né? Botar a mão lá e impedir que os dominós caiam. E a gente já viveu isso algumas vezes, né?
de novo, é confiança. E uma vez que a confiança começa a cair, justamente pelo fato de ser tudo interligado, aquele negócio, você diz, mas eu não tenho problema porque o meu banco é um banco sólido, é um banco de reputação. Não faz mal, porque todo mundo sabe que os bancos são interligados, e mesmo bancos que fizeram tudo certinho, numa crise sistêmica, também vão cair. Então, aí as pessoas vão lá e tiram o dinheiro dele também, e é muito complicado isso. Deixar as pessoas endividadas também poderia ser uma possibilidade de moeda? Não entendi. Deixar endividados, como assim? Gerar dívidas não poderia ser considerado uma forma de moeda? Sim, sim. Por exemplo, a gente vai ver isso em aulas mais para frente, mas o governo, uma coisa que o governo pode fazer ele tem despesas e ele tem que gastar, normalmente ele ia tentar arrecadar mais, mas é difícil aumentar a arrecadação. Outra coisa que ele pode fazer é simplesmente imprimir dinheiro. É uma coisa que ele pode fazer. Mas um outro jeito que o governo pode fazer é simplesmente emitir títulos. Ele diz assim, ele vai imprimir dinheiro e gastar dinheiro. Ele diz assim, está aqui uma Tesouro Nacional, um título do Tesouro Nacional, eu vou emitir, eu vendo para as pessoas e prometo pagar uns juros aí, esse título vai durar 5 anos e vou pagar uns juros bons, um pouco acima dos juros da poupança e outros juros. Aí as pessoas dizem, poxa, eu estava mesmo querendo poupar um dinheiro, vou comprar o título do governo, aí eles pagam lá para o governo o dinheiro, está aqui os 10 mil reais da minha poupança, e aí o governo tem esses 10 mil reais para gastar agora, claro que ele tem uma dívida, vai ter que devolver os 10 mil reais mais os juros para a pessoa. Mas aí ele tem 10 anos para fazer isso, para resolver isso. É até um pouquinho perverso, porque o governo pensa assim, eu vou emitir esse dinheiro agora e daqui a 10 anos eu não estou mais no poder, né? O outro, então a gente vai até ser de outro partido, provável que seja meu inimigo que vai estar no poder, então eu vou fazer isso. Então tem que ter regras bem severas para evitar esse tipo de coisa. Na verdade, quem mais evita esse tipo de coisa é se o mercado perceber, o próprio mercado percebe que um governo está fazendo isso, está emitindo muito, daí ninguém mais quer comprar, ou vai exigir uns juros cada vez maior. Então, tudo isso aqui a gente já falou. Tem só essa questão aqui de moedas diferentes. Às vezes, como eu mencionei, tem moedas diferentes circulando. Tem países como, isso já aconteceu na Argentina, não é mais. O Equador, eu não tenho certeza, eles dolarizaram a economia. Eles falaram assim, a nossa moeda aqui do nosso país perdeu confiança, indisciplina dos governos anteriores, então ninguém acredita mais se a gente lançar uma moeda. Vamos usar o dólar, porque dólar tem a confiança total, é a moeda internacional, você sabe que qualquer pessoa no mundo sempre vai aceitar dólar, mesmo se você, eu nunca vou para os Estados Unidos, nunca vou querer comprar nada dos Estados Unidos, não faz mal, se você for para qualquer lugar no mundo, eles aceitam dólar, então vamos dolarizar. E a beleza da dolarização é que não tem inflação, mas é a inflação do dólar lá dos Estados Unidos, e então resolve muitos problemas, né? Qualquer desconfiança que as pessoas tinham da moeda deixa de ter, porque agora é o dólar que está sendo usado. O ruim é que o governo perde esse instrumento de política monetária. Se tem uma crise, uma situação em que seria bom o governo emitir mais moeda, ele não consegue. Tem uns exemplos coloridos assim de mais de uma moeda circulando. A princípio, isso já teve várias propostas assim, deixa qualquer um emitir moeda. O governo emite a dele, então tem o real, mas você pode emitir a sua. Põe sua foto lá e sai emitindo. O difícil é você fazer as pessoas aceitarem aquilo ali. Vai para o supermercado, o cara não vai aceitar. Mas uma empresa grande poderia fazer isso, né? Ou uma prefeitura. Talvez a prefeitura de São Paulo lançasse as Paulistinhas. Então, ele lançaria lá. E o bom disso é que as moedas competem entre si
para ter confiança. Então, a moeda do Estado ou da empresa, se o mercado percebe, puxa, essa moeda todo mundo aceita, eles parece que não estão emitindo demais, está tudo correto, começa a aceitar. Um exemplo colorido disso tem um lugar em Nova Jersey, parece que tinha um parque de diversões, desse tipo Disney, alguma coisa assim, e esse parque, é que nem o Nicolândia aqui em Brasília, você não usa dinheiro, você entra e você compra uns vales, né? O dinheiro deles lá. E aí você usa o dinheiro deles, é um jeito do parque evitar de ser roubado pelos próprios funcionários. E eventualmente, as lojas no entorno do parque, e os hotéis, e os postos de gasolina no entorno do parque, não eram do parque, eram de outros proprietários, mas começaram a aceitar a moeda do parque. Eles perceberam que muita gente que ia para o parque passava lá, e depois eles perguntavam se tinha uma moeda para vender, para não ter que ir lá na fila da bilheteria. Então, a moeda começava a circular em volta, inclusive em pessoas que não tinham nada a ver com o parque, não iam para o parque, mas eles aceitavam a moeda, iam fazer um serviço na casa de alguém, aceitavam a moeda porque sabia que se fosse para o restaurante também ia aceitar. Então, tem vários casos assim. Claro que sempre em pequena escala. Pensa outras coisas. O experimento europeu de criar uma moeda única. Isso é interessante também. Há muitas críticas quanto a isso. É impressionante que eles tenham entrado num acordo de fazer isso, porque nenhum país quer perder soberania em termos de nacionalidade, né? A moeda é parte do nosso patriotismo, não sei o quê, e tem essa coisa. Mas tem boas razões para fazer uma moeda única. Fica muito fácil. Você vai na Europa, você não precisa trocar dinheiro, você atravessa de um país para o outro, você pode usar a moeda. É fácil saber os preços relativos. Se tem um bem que está caro na França e na Alemanha está mais barato, rapidamente as pessoas percebem, porque é a mesma moeda. Porque se for moedas diferentes, sempre depende da taxa de câmbio e da dificuldade de trocar a moeda francesa pela moeda alemã. Mas se for a mesma moeda, então isso que chama de arbitragem, que a gente vai ver na próxima aula, nas próximas aulas, é muito mais fácil e rápido. Tem essa lei de Gresham, que a moeda má tende a expulsar do mercado a moeda boa. Você tem duas moedas circulando e elas têm que ser aceitas, as duas estão sendo aceitas, mas uma moeda é má no sentido que tem excesso de emissão e muita senhoriagem acontecendo ali. Ninguém vai mais usar a moeda boa, a não ser se os preços refletirem essa diferença entre as moedas. Mas essa é só uma curiosidade que eu botei. Bom, aí tem a ideia de bancos centrais. Bancos centrais são importantes. Vocês conhecem o Banco Central ali no Eixinho Sul, no começo do Eixinho Sul. Vocês ouvem o tempo todo nos noticiários do Banco Central. Então, o Banco Central é o banco dos bancos. Na verdade, ele é uma entidade do governo que fiscaliza o sistema financeiro. Então, ele é muito poderoso, muito necessário. Ele tem que tomar... Porque essa é uma área em que tem muitas práticas perversas, muitas formas de burlar e ganhar dinheiro burlando. E constantemente as pessoas estão tentando fazer isso. E o Banco Central tem um papel muito grande de garantir a confiança no sistema. Como eu falei várias vezes, o sistema financeiro funciona se as pessoas acreditarem que se eu depositar o meu dinheiro no banco, eu posso voltar depois e vou receber de volta. O dinheiro que eu recebo não vai perder valor. Então, o Banco Central tem que ser muito sólido, muita reputação, tem que ser muito duro também para fazer isso. O Banco Central do Brasil ele é relativamente bom, ele tem feito esse papel, ele tem uma experiência, a gente aprendeu muito por causa do nosso passado inflacionário, e ele está sempre atento, talvez mais atento do que outros, para evitar, porque se você já teve hiperinflação no passado, é sempre um perigo, as pessoas, o Brasil, com o sistema monetário do Brasil, tem essa confiança, mas ele pode perder muito mais rápido do que em outros lugares por causa do nosso passado. Como eu falei, ele é um emprestador de última instância. Uma questão que está muito atual também, que sempre se discute, é que o Banco Central é do governo, certo? E quem aponta o presidente do Banco Central, que tem muitos poderes, é o presidente da República, assim que é no Brasil.
É assim que é na maioria dos países, é o presidente, e você quer que seja assim, porque se a população elegeu o presidente, então o presidente tem legitimidade eleitoral, seja lá quem ele for, e aí, então, ele que escolhe o presidente do Banco Central. Ele foi eleito justamente para dar uma direção para o país, então ele vai escolher o presidente do Banco Central. Agora, o que muitos países fazem, Estados Unidos, por exemplo, muitos dos países grandes fazem, falam assim, uma vez que ele escolheu o presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central vai ter um mandato, sei lá, talvez coincidente com o do presidente, mas aí o presidente não pode despedir o presidente do Banco Central. Ele tem estabilidade, que a gente chama de autonomia do Banco Central. O presidente da República não pode, de repente, pegar o telefone e dizer, aumenta a emissão de moeda, ou abaixa os juros, aumenta os juros, faça qualquer outra coisa. E presidentes, muitas vezes, vão querer fazer isso. Há muita pressão. Aquilo que eu falei, o presidente é eleito numa democracia, um presidente autoritário também sofre muitas pressões. Tem horas que ele diz, o jeito de resolver isso é mexer lá no sistema financeiro, ou emitir moeda, aumentar juros, aquecer a economia de um jeito ou de outro, mudar esses vários parâmetros. E ele pega o telefone e liga lá para o presidente do Banco Central, manda ele fazer isso. O presidente do Banco Central tem que poder chegar e dizer, ele tem que estar insulado contra essas coisas políticas que estão acontecendo, porque ele tem que ter um olhar técnico do que está acontecendo. Então tem essa questão de autonomia do Banco Central. No Brasil não tem autonomia do Banco Central, pelo menos não oficial. Então, se o presidente quiser, ele tira o presidente do Banco Central e põe pressões e ameaça. E já aconteceu no passado, aconteceu até relativamente recentemente. O que impede ele realmente de fazer isso, que eles não fazem? Às vezes tentam, mas o que está lá lutando contra não é uma lei de autonomia do Banco Central, que a grande discussão é se deve passar ou não passar, e tem um esforço muito grande do governo atual para passar, mas o que impede é o próprio mercado, porque se o mercado nacional, estrangeiro, os investidores, todo mundo, eu e você, se a gente perceber que o presidente da República está pressionando o presidente do Banco Central, imediatamente o mercado, o risco Brasil sobe, desvaloriza a taxa de câmbio, um monte de coisas ruins acontecem, investimento que vinha para o Brasil não vem mais, investimento que está no Brasil, estrangeiro sai. Então, isso é bom, porque o mercado cria uma disciplina em cima de seja lá quem for o presidente, não é esse presidente ou o outro, qualquer presidente, qualquer partido sempre vai ter a tentação de mexer no Banco Central. Essa é a mesma coisa que acontece com agências regulatórias e várias outras que têm uma autonomia e têm boas razões institucionais para isso ser verdade. O Banco Central tem um monte de tarefas, mas a principal é regular a oferta monetária. Então, não é o presidente da República que decide isso, quem decide o Banco Central, e a taxa de juros. A gente vai estudar a taxa de juros e política fiscal, que é mexer em taxa de juros e gastos de governo, mais para frente. Aqui é termina a parte monetária, que é a regulação da oferta monetária. Então, o primeiro banco central na Inglaterra, século XVII, no Brasil, o Banco Central Oficial foi criado em 65. Antes disso, o Banco do Brasil, que não é um banco central, é um banco estatal, mas atua, tinha um papel de Banco Central antes. O Banco Central Europeu, lá vários países se uniram monetariamente, então tem um Banco Central Europeu. Tá. Aqui são alguns detalhes que estão na apostila. Como eu mencionei, hoje quase nenhum país está no padrão ouro, então moedas não são mais lastreadas. Antigamente o dólar vinha até escrito assim, vale tantas gramas de ouro, alguma coisa desse jeito. Então você poderia ir para o banco e dizer, eu quero meu ouro. E você tinha o direito de receber o ouro em troca. Isso não, o dólar não é mais assim, a moeda brasileira não é mais assim, lá no século XIX, em várias instâncias foi. E hoje em dia, moeda de curso forçado, você é obrigado a aceitar real. Se você tem uma loja, você não pode chegar no Brasil e dizer assim, eu só aceito dólar.
não aceito reais, não pode. O Banco Central fiscaliza isso. E, na verdade, enquanto houver confiança, essa lei nem precisa dela, porque as pessoas vão aceitar porque elas sabem que os outros vão aceitar em troca. O problema é quando começa a perder a confiança, e perde a confiança justamente quando tem comportamentos oportunistas por bancos, sistemas financeiros, bancos centrais, políticos, eu e você. Então, confiança, de novo. Aqui só mencionar, tem umas medidas de meio de pagamento. Então, você diz assim, quanta moeda existe? Quanta moeda existe? Me dá um número, eu quero saber quanta moeda existe. Aí, então, quantos trilhões de reais existem? Aí a pergunta é meio difícil de responder. Você diz assim, peraí, mas é que tem moeda, papel, moeda com as notas de 20, com raposas e araras e essas coisas, e as moedinhas. Então, você pode medir isso. Mas tem dinheiro também que foi depositado, né? Que você depositou, você recebeu seu salário, você nem recebeu moeda, recebeu seu salário, e daí você já deixou no banco, né? Está esperando você querer usar no banco. Esse é o dinheiro mais líquido que tem, a gente chama de M1, M1, moeda 1. Então, ele é muito líquido. Líquido quer dizer assim, no momento que eu quero, se eu tenho uma nota de 20 no bolso, no momento que eu quiser, imediatamente eu posso gastar ela. E depósito à vista também, é quase que imediatamente. Ou eu vou até o banco e já tiro e gasto, ou eu simplesmente faço um pagamento com meu celular e transfiro o dinheiro. Então, é muito líquido. E aí vai ter M2, M3, M4, M5, que são outros agregados, outras medidas para medir o dinheiro todo, cada vez incorporando formas menos líquidas de moeda. Então, o M2 é tudo que está no M1, mais poupanças. Então, um depósito na conta corrente é muito líquido, você pode tirar a qualquer momento. Um depósito na poupança, antigamente, pelo menos, os bancos falavam assim, você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser, mas você tem que avisar a gente. Avisa uma hora de antecedência, ou você faz a retirada hoje, a gente deposita na sua conta amanhã, alguma coisa assim. Títulos privados é um título que um banco lançou, você botou dinheiro no investimento no banco, é a mesma coisa. Então, é um pouquinho menos líquido. E aí, às vezes, essas definições mudam, às vezes, isso aqui eu peguei da Wikipedia, mas já faz algum tempo, pode ter mudado. Então, M3 inclui letras de câmbio, M4, algumas outras coisas. Não precisa saber essas coisas. O que você precisa saber é que tem essas medidas da quantidade de moeda, cada uma cada vez mais ilíquida do que a outra. Aqui está a oferta global de dólares. Então, você vê a forma mais líquida que tem de dinheiro circulando, essa azul, isso é moedas mesmo, moedas com fotos de heróis nacionais narigudos e bichos bonitinhos. É só esse pouquinho. Esse aqui é 2008, mas você vê onde foi. E o que a moeda, na verdade, e cada vez mais, essa parte azul provavelmente vai sumir, um dia não vai ter mais. Não vai mais existir moeda. Vai ser tudo digital, escritural de alguma forma. Então, você vê, qual que está maior aqui? É o verde. Inclui... Deve ter cartões de crédito e várias outras formas aqui. Tá. Deixa eu... E nessa outra parte aqui... Isso é uma coisa bem importante aqui. Então, vamos ver isso aqui. Como é que, quando a gente fala assim, que o sistema bancário cria moeda? Que o governo cria moeda, ele pode imprimir moeda. Então, ele imprime, ele encomenda lá mais moeda, então é um jeito. Mas esse não é o principal jeito. Para esse gráfico que a gente viu antes, a gente viu que imprimir moeda é só essa parte azul, deve ter outras formas. Então, a forma muito comum que ele usa é através dos bancos. É aquele sistema que eu falei. Eu pego meus R$1.000, eu deposito no banco. Daí, eu só vou voltar daqui a 20 dias para pegar esse dinheiro. O banco não vai deixar esse dinheiro parado lá me esperando, que ele vai, e o dos outras pessoas também. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que eu vou emprestar esse dinheiro. Aí ele pergunta assim, mas quanto desse dinheiro que eu tenho em depósitos eu posso emprestar? Porque ele quer emprestar tudo para ganhar dinheiro em cima disso.
Ah, mas e se chegar os depositantes e pedirem o dinheiro de volta? Então, é bom ter uma reserva. O Banco Central chega e diz assim, isso vai ser o R, parâmetro, 20%, 30%, 40%. O mais baixo que a gente diz assim, os bancos estão alavancados, eles estão emprestando dinheiro que não é deles e estão emprestando muito. Se for algo assim, 40%, 50%, de todos os depósitos que os bancos recebem, eles têm que manter 50%, metade disso lá parado em caixa para atender os depositantes que vêm retirar. Então, isso é conservador, é cuidadoso, está sendo não alavancado. Então, e os bancos sempre vão querer alavancar, porque eles ganham dinheiro com isso. Os juros no Brasil é alto, então se eles puderem emprestar dinheiro e ganhar juros em cima deles, eles estão ganhando muito e eles pagam juros baixinhos para o depositante. Então, aí o que o Banco Central faz? O Banco Central muda esse R. Se o Banco Central está dizendo a gente quer aumentar a oferta de dinheiro na economia. A economia, a gente está uma recessão, está uma crise, é Covid, vamos aumentar, então avisa os bancos. Então, o R baixou. Antes você só podia emprestar 30%, você tinha que manter em caixa 30%, agora você só precisa manter em caixa 20%. Então, liberou mais 10% dos depósitos, volume muito grande de dinheiro. Aí os bancos emprestam para pessoas comprarem carros, comprarem geladeiras, para investidores comprarem fazendas e armazéns e máquinas e fundarem novos negócios e contratarem mais pessoas. Então, isso aquece a economia. Isso vai aquecer a economia. Então, é um botão que o Banco Central tem e que ele pode ir com uma resposta muito rápida, porque rapidamente injeta dinheiro ou tira dinheiro da economia rapidamente. Então, é um instrumento poderoso para o governo, mas tem que tomar cuidado, né? O Banco Central não pode deixar os bancos se alavancarem muito, corre o problema de um risco sistêmico. Então, só para ter uma ideia, um exemplo numérico aqui. Então, suponha que ninguém poupa nada, todo mundo pega o dinheiro e põe nos bancos, né? E todos os bancos vão usar, eles têm que respeitar essa taxa de reserva, tá 20%, e o resto eles emprestam todo, porque os juros é bom, eles querem ganhar dinheiro. E todo o dinheiro que os bancos querem emprestar, eles conseguem emprestar. Então, aqui está um exemplo. Não se preocupe muito com os detalhes disso aqui. A gente quer entender um pouco o que está acontecendo. Então, o João tem R$1.000, coluna 1. Aí ele deposita esses R$1.000 no banco dele, que é o Banco A. Aí, no Banco A, na caixa, tem R$1.000, que o João depositou. E o João tem um registro, ele tem alguma prova, um papel, lá no celular dele aparece, você tem R$1.000 na sua conta. Então, tá tudo bem. Aí o banco chega e diz assim, qual que é a taxa de reserva? Pergunta para o Banco Central qual que é a taxa de reserva. 20%. Então tá, então pega, dos R$1.000, pega 20%, R$200, a gente vai guardar isso aqui em caixa. A gente está fazendo isso com os outros, então se o João voltar, a gente vai ter R$1.000 para dar dinheiro, se ele pedir o dinheiro de volta, a gente tem. E os outros 800 a gente empresta. Vamos emprestar para o José. Né? Então, daí no banco tem os R$200 que ainda estão lá, caso o João queira, e tem um registro, ele deve para o João 1.000, e o total de moeda que existe ainda em circulação é 1.000. Mas o José, no quarto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses R$800 que ele pegou emprestado do Banco A e ele compra alguma coisa numa loja, aí o dono da loja pega aqueles 800 e leva para o banco dele, o Banco B, e deposita lá. Aí o Banco B diz, opa, a gente recebeu R$800 aqui, pergunta para o Banco Central quanto que a gente tem que guardar. Você tem que guardar 20%. Ali no 5. Então, vamos guardar 160, os outros 640 a gente empresta. E assim por diante vai acontecendo. Então, você vê que esses R$1.000 iniciais que o João tinha já está gerando um total de moeda que está crescendo. Porque os R$1.000 foram depositados, mas aí parte dele foi emprestada. E essa parte foi emprestada, foi depositada, e parte dela foi emprestada. Então, o mesmo dinheiro que está sendo emprestado de novo e de novo. Então, ele está gerando poder de compra, então o total de moeda está crescendo. E aí a pergunta é, quanto? Esses R$1.000 iniciais geraram quanto? Qual é o efeito multiplicador?
É isso assim que a gente fala. Então, efeito multiplicador. Esse sistema bancário de depósitos e parte pode reemprestar, parte não pode, quanto que é? Bom, é só a gente fazer o cálculo. Tem o que ficou encaixado nos bancos, se você repetir isso até o fim, você vê que o valor vai caindo, então, eventualmente, chega próximo de zero, é 1.000. Sempre vai ter R$ 1.000 na caixa dos bancos, mas o restante está sendo emprestado, então o valor aqui a gente vê que é R$ 5.000. Os R$ 1.000 iniciais geraram um poder de compra de R$ 5.000. Qual que é a fórmula para achar isso aqui? A fórmula é essa. Isso aqui é bom se lembrar, é bem fácil, né? O multiplicador, o tamanho do multiplicador, ou seja, esse impulso, um depósito inicial gera quanto? Depende da taxa de encaixe que o Banco Central escolhe. Então, é 1 sobre R. Se é 20%, como nesse exemplo, então 1 sobre 20%, 0,2, igual a 5. R$ 1 depositado gera R$ 5 de poder de compra. Então, esse é um instrumento para o Banco Central. Se ele quer aquecer a economia, ele reduz R e aumenta o multiplicador. Se ele quiser, se acha que tem muita inflação, aí ele diz para o banco, vocês estavam emprestando, vocês estavam mantendo só 20 em caixa, mas agora vai subir para 40. Todo depósito da agora em diante, guarde 40% e só empresta outros 60%. No caso extremo, o Banco Central fala é 100%. Vocês não podem emprestar mais. Todo o depósito tem que estar lá disponível o tempo todo. E aí você está criando zero. Né? E professor? Criando 1, na verdade, porque é 1 sobre 1. O multiplicador é 1. Um depósito de 1.000. Gerou só o 1.000, que é o próprio 1.000. Pode falar. A crise de 2008 tem a ver com isso? Os bancos foram emprestando demais dinheiro e as pessoas foram se endividando e hipotecando as casas e esse tipo de mecanismo, mas lá não eram os depósitos das pessoas, os depósitos puros, eram os outros instrumentos que tinham a ver com setor imobiliário de casa das pessoas e os instrumentos financeiros novos que estavam sendo gerados. Mas o processo é meio parecido com isso. É bem complicado o que aconteceu lá. Na verdade, nem tem muita certeza exatamente, muito consenso das interpretações. Tá. Eu vou acabar, depois a gente pode rapidamente fazer isso aqui, esse finalzinho, mas só uns comentários finais. O Banco Central, então, eles controlam a oferta de moeda. Esse instrumento que eu falei de reservas compulsórias é um dos principais instrumentos que ele tem. Outro que ele pode fazer, ele pode emitir títulos do governo, o Tesouro e o Banco Central têm formas o Tesouro emite títulos e o Banco Central compra esses títulos. O ponto é que o Banco Central tem vários instrumentos. Se você for estudar economia, você vai estudar esses instrumentos em detalhes. Em introdução à economia, o importante é saber que o Banco Central tem várias formas de afetar a oferta de moeda. E emitir dinheiro, imprimir dinheiro, é a menor delas. Né? E que essa oferta é crucial acertar isso. Né? A gente passou tanto tempo antes de 94 errando totalmente isso e criou tantos problemas para a vida das pessoas, tanta inflação, tanto desperdício, que é muito importante. Hoje em dia a gente vive no Brasil, quase sua vida inteira se viveu no Brasil, em que a moeda, você confia nela e você não precisa sair correndo para gastar ou aplicar. Isso é muito importante. E o papel do Banco Central é muito importante para isso. Tá. Aqui falta uns poucos slides. Eu vou parar, que já deu 1h30. Eu vou parar aqui. Esse finalzinho a gente faz na próxima aula. E é bom que daí já encaixa com inflação, que é o tema natural depois disso tudo que a gente falou. Só deixa eu antecipar que a gente vai falar aqui um pouquinho das metas de inflação,
E depois vai falar sobre a demanda por moeda. A gente fala muito da oferta de moeda, mas a demanda por moeda não é tão interessante, não tem quase nada. O importante mesmo é a oferta de moeda, porque ela realmente impacta na nossa vida. Então, alguma questão, alguma pergunta a mais sobre isso? Economia monetária? Então, tá. Então, próxima aula a gente continua isso.